Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de ciências. Na aula de hoje, nós faremos a correção dos exercícios da página 292, 293 e 294, questões 1, 2, 3, 9, 11 e 12. Então, acompanhem aí comigo. Então, das atividades. Número 1. Observe o cladograma a seguir, que representa a história evolutiva dos grupos vegetais, e responda as questões. Bom, aqui a gente observando esse cladograma, nós vemos que algumas novidades evolutivas já foram listadas, certo? O que nos interessa neste momento é que essa segunda novidade listada em vermelho aqui é a presença de vasos condutores de seiva, ou seja, as briófitas, elas não apresentam vasos condutores de seiva, mas a partir daqui em diante, todos os outros grupos vegetais vão conter essa característica. Quais são os vasos condutores de seiva? Xilema e floema. Letra A. O ponto 1 representa uma novidade evolutiva. Qual novidade evolutiva é essa e qual a sua importância para as plantas? Bom, a novidade aqui é a presença de sementes. E essa novidade evolutiva ela é tão importante porque aumenta a proteção do embrião que está dentro da semente. Tá bom? Letra B. O ponto 2 representa outras duas novidades evolutivas. Quais são? Qual a sua importância para as plantas? Então, a partir deste ponto aqui, ou seja, uma característica que só as angiospermas possuem. Vocês estão vendo que, olha, o ponto de partida, daqui em diante, apenas o grupo das angiospermas que terão essa característica. E o que são? É a presença de flor e fruto. Qual que é a importância da flor? É importante para a atração de polinizadores. E a importância do fruto, proteção da semente e atração de dispersores. Número 2. Essa aqui tá muito facinha, né? Mamão com açúcar. Nós soubemos diferenciar ao longo das nossas aulas exemplares dos nossos grupos vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, agora eu pedi para que vocês classificassem, de acordo com os exemplares que a gente já viu, quem seria de qual grupo vegetal aqui. Então, essa letra A, que grupo vegetal seria esse? Esse grupo vegetal, olha só, presença de esporos. Pelo visto, isso aqui é o quê? Uma samambaia, né? Samambaia pertencente ao grupo das pteridófitas. Letra B. Que grupo vegetal seria pertencente a esse exemplar aqui? Isso aqui é uma gimnosperma. Isso me lembra uma araucária, que pertence ao grupo das gimnospermas. Letra C. Letra C, tem presença de fruto. Qual o único grupo vegetal que tem presença de fruto? São as angiospermas, né? Letra D. Aqui eu vejo aqui a presença de musgos, né? O famoso lodo. Os musgos pertencem a qual grupo vegetal? As briófitas. Essa aqui estava facinha, né? Vocês acertaram, eu tenho certeza. Número 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. As briófitas não têm vasos condutores de seiva. Verdade ou mentira? Nós vimos lá na questão número 1, né? Qual grupo começa a ter vasos condutores de seiva? São as pteridófitas. Então, essa aqui é verdadeira. As briófitas são um dos primeiros grupos vegetais. Elas não possuem vasos condutores. Letra B. As pteridófitas produzem flores e frutos. Verdade ou mentira? Isso aqui é muito fake news, né? As flores e frutos só aparecem no último grupo vegetal, que são as angiospermas. Letra C. Os grãos de pólen produzidos pelas gimnospermas são transportados pelo vento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós vimos na aula, né? Que os gametas que estão presentes aqui nos grãos de pólen, eles são levados pelo vento até encontrar o gameta feminino e ser fecundado,
Letra D. Nas angiospermas, após a fecundação, o ovário cresce, dando origem ao fruto. Verdade. Letra E. As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas dependem da água para se reproduzirem. Isso aqui é fake news, né, gente? Gimnospermas e angiospermas, esses dois últimos grupos aqui, eles já não dependem da água de forma nenhuma para a reprodução. Se eu dissesse para vocês briófitas e pteridófitas, aí sim, elas dependem da água para a reprodução. Gimnosperma e angiosperma não, tá bom? E agora, número 9. Vamos lá? Relacione as colunas. Primeiro, briófitas. Segundo, pteridófitas. Terceiro, gimnospermas. E quarto, angiospermas. São as primeiras plantas a apresentar sementes, contudo não possuem flores nem frutos. O primeiro grupo a apresentar sementes foram as gimnospermas, então, número 3. São plantas que não têm vasos condutores de seiva e as estruturas dessa planta são chamadas de rizoide, cauloide e filoide. Facinho essa aqui, né, gente? São as briófitas. Elas não têm órgãos de plantas verdadeiros. Ela possui rizoide, cauloide e filoide no lugar de raiz, folha e caule, porque suas estruturas são muito pequenas. São consideradas as plantas com maior sucesso evolutivo e têm estruturas elaboradas voltadas para a reprodução, como flores e frutos. Então, aqui seriam as angiospermas, né? Elas que obtiveram aí o maior sucesso evolutivo ao longo dos grupos vegetais. Essas plantas têm vasos condutores de seiva e estruturas reprodutivas chamadas soros. Os soros pertencem aí às pteridófitas, que eu até mostrei para vocês nas aulinhas, né? A presença desses soros atrás das folhas da samambaia, das folhas das avencas. Lembraram? Acertaram todas essas aqui? Façam essa aqui, né? Qualquer dúvida, entre em contato para a gente poder discutir. E agora vamos falar um pouquinho aqui da número 11 e 12 para a gente finalizar. Número 11. Por que a maioria das plantas são verdes? A maioria das plantas são verdes porque elas apresentam um pigmento fotossintetizante. Esse pigmento a gente chama de clorofila. A clorofila ela tem uma coloração verde, por isso as plantas, a maioria das plantas, tem a tonalidade verde, tá? Porque elas têm esse pigmento de clorofila. Número 12. As plantas são chamadas de seres autótrofos. O que isso significa? Seres autótrofos significa que são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Vocês lembram que eu falei para vocês que auto significa próprio? Então, sempre quando vocês verem auto antes de alguma palavrinha, quer dizer de próprio. E trofos significa cadeia alimentar, tá? Alimento. Ou seja, esses tipos de seres vivos, como as plantas, produzem o seu próprio alimento. Fechou, turminha? Espero que vocês tenham acertado todas essas perguntas. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.